Olá, pessoal. Aqui a gente vai começar um exemplo básico falando sobre classificação com scikit-learn, utilizando a linguagem Python. Eu vou mostrar para vocês como criar um código do zero em um modelo bem simples. Então, para quem ainda tem dúvida, nós estamos aqui no Google Colab. Se você tiver dúvida de como criar, você simplesmente terá que acessar o seu Drive. Você tem que ter uma conta no Google, no Gmail, ok? Então você vai vir aqui em novo, aí você vai vir Google Colaboratory, ok? Então é aqui que você cria. Dá um zoom aqui para que você possa ver Google Colaboratory ou Google Colab. Então eu já deixei um exemplo pronto para explicar na aula de hoje, para a gente não perder muito tempo, mas eu vou mostrar para vocês aqui as funcionalidades básicas. Por exemplo, se você está criando o exemplo do zero, você pode colocar um nome aqui, ó, exemplo 1. Então, você já renomeou, tá ok? Se você quer colocar um texto, comentar o seu código, então aqui você pode colocar, olha, exemplo, né? Exemplo 1, aula, semana 5. Então pronto, você aqui já criou um comentário. Aqui você vai criar um código. Se você quiser colocar, por exemplo, essa linha de código para baixo do texto, pronto, para cima, usou a setinha aqui. Aqui você vai começar a fazer o seu código, tá? Por exemplo, 3 mais 6, pronto, Ctrl, Enter, e teremos uma execução aí 9, ok? Um exemplo. Se eu quiser adicionar um novo código, aqui eu vou começar a fazer o meu código. Se eu quiser colocar um outro comentário, basta eu adicionar um texto. Então, eu já deixei um exemplo pronto e esse exemplo eu vou disponibilizar para vocês. Aqui é texto, ok? Aqui é a parte do código. Então, o que acontece aqui? Nós vamos fazer introdução à classificação, meu primeiro exemplo, utilizando treino e teste. Nesse primeiro exemplo, nós vamos mostrar uma classificação de animais entre porcos e cachorros. É um exemplo bem simples lá. Eu peguei do site da Lura. Então, eles têm vários exemplos bem didáticos que a gente pode estar trabalhando aqui. Claro, fazendo referência sempre ao projeto original. Utilizando a linguagem Python, nós vamos criar uma variável para cada animal, abrigando um conjunto de valores que vai ser armazenado dentro de um array com as características desses animais. Teremos, então, 3 características, pelo curto ou longo. Então, a primeira pergunta é, nós vamos olhar as características. O pelo é longo? Se ele for longo, vamos atribuir 1. Se ele for curto, vamos atribuir 0. Se as pernas desse animal, elas são curtas ou são longas? Se a perna é curta, atribuiremos 1. Se a perna não for curta, atribuiremos 0. E assim sucessivamente. E a última característica é se esse animal ele faz uau-au ou não faz uau-au. Se faz uau-au, atribuiremos valor 1. Se não faz uau-au, atribuiremos 0. Se o animal emite o som, né? Então, essas são as características para a construção da nossa base de dados. Vamos criar aqui, ó, 3 animais porco, do tipo porco, e 3 animais do tipo cachorro. E ainda não sei criar. Como você pegaria isso? Lá naquele nosso exemplo do branco, lá do zero. Você vai aqui na parte do código, ó, colocou 3 animais. Se eu quisesse criar outro, porco, 4 igual, aí você vai colocar aqui 0,0,1, por exemplo, ok? O que que é 0, 0, 1?
Primeira característica 0 é pelo longo. Se eu coloquei 0, significa que ele não tem pelo longo. Perna curta, se eu coloquei 0, significa que não tem perna curta. Faz uau-uau, se eu coloquei 0, significa que não faz uau-uau. Então, no caso aqui eu coloquei 0, 0, 1. Então, ele faz uau-uau, 1, né? Então, você vai executar, clicando nessa setinha e já está salvando todas as mudanças. Já criei a base de dados de porco. Então, eu não vou digitar tudo porque vai perder muito tempo, né? Então, aplicaremos a mesma metodologia para o cachorro. Então, eu coloquei o código e a explicação aqui em cima, para que vocês possam executar com calma, ver todas as mudanças, tudo que vocês podem fazer e melhoria no código. Aplicaremos a mesma metodologia para cachorro. Temos o cachorro 1 e o cachorro 2 e o cachorro 3. Então, lembrando, cachorro 1, 0, 1, 1. Ou seja, o que é 0? Ele não tem pelo longo, ele não tem perna curta, mas ele faz uau-uau, né? Ele faz o som uau-uau. Perdão, 0, 1, 1. 0 significa o quê? Pelo longo não tem pelo longo. Perna curta, se é 1, yes, sim, tem perna curta. Faz uau-uau, se é 1, então sim, ele faz uau-uau. Então, 0 significa que não tem aquela característica e 1 significa que tem aquela característica. Então, nesse caso, eu sei, eu conheço quem são meus porcos e quem são meus cachorros, com essas características, tá? Então, partindo daqui, eu vou criar a minha variável chamada dados, como vocês podem observar aí. Então, criei dados e coloquei todos esses animais dentro dessa variável dado e criei uma classe, sendo 1 atribuído para porco e 0 atribuído para cachorro. E agora, nós vamos o quê? Criar um mecanismo que consiga estimar a classe desse tipo de dado. Para isso, usaremos algoritmos de machine learning que vão, então, utilizando vários modelos, vários análises, modelos estatísticos, nós vamos classificar, então, esses animais, ok? E nós vamos usar o scikit-learn e importar um estimador chamado linear SVC. Então, pessoal, aqui já é um estimador que vocês podem estar utilizando, ok? Nos trabalhos de vocês. Esse linear SVN, aqui, voltando aqui, esse linear SVN, ele é uma classe que possibilita a criação de um modelo. Portanto, nós vamos aqui, instanciaremos esse estimador recebendo o nome model. Então, tá aqui, ó, vamos instanciar nessa linha, model vai receber linear SVN, tá ok? E solicitaremos que ele analise e aprenda com os dados que foram disponibilizados. Assim como o ser humano, assim como nós aprendemos sobre a classificação de objetos no mundo de forma supervisionada, ou seja, quando nossos pais falam para a gente, isso é um cachorro, isso é um gato, isso é um porco, eles estão nos supervisionando, nos ensinando. Aqui também nós vamos ensinar para o modelo. O modelo ele vai tentar adaptar a sua lógica de pensamento com a base de dados, ou seja, o modelo utilizado para esta ação chama-se FIT, model.fit, vai receber dados e as classes. Então, ele vai aprender que receberá como parâmetros dados, mas como nós estamos também realizando uma aprendizagem aqui supervisionada. Devemos também declarar, então, essas classes, ok? Então, criamos aqui, ó, os nossos modelos, ok? Depois, vamos executar esse código e vamos apresentar para o modelo um novo animal, um animal misterioso que ele nunca viu, chamado aqui com as características 111.
e vamos pedir para ele predizer esse resultado. Aí nós tivemos aqui um erro, que você já tem a explicação do erro aqui em cima, tá? Eu deixei aqui para vocês por que esse erro ocorreu. Porque, na verdade, esse método predict, ele esperava receber um array, tá? Então ele precisa aqui de um array, uma lista, e não apenas um, como eu fiz. Eu coloquei apenas um animal misterioso, ele precisa de um conjunto. Então, corrigindo o erro, executaremos aqui embaixo, ó, agora sim eu estou fornecendo aqui para ele uma lista com 3 animais misteriosos. Ao executar esse exemplo, ele ele me mostrou aqui 0, 1 e 0. O que que é o 0 e o que que é o 1? Então, a descrição está aqui em cima, ó. 0, 1. 0 é cachorro, a classe que a gente criou lá em cima, e 1 é porco. Mas aqui teve um problema. O modelo acertou o primeiro animal, que é cachorro, ele acertou o segundo animal, que é porco, mas ele errou o terceiro animal, que ele disse que é um cachorro, mas na verdade é um porco, né. Esses animais, eles já tinham uma classe definida, que não foram revelada antes, mas eu já sabia, que se tratavam de um cachorro e 2 porcos, mas o algoritmo errou, ou seja, ele errou 1 de 3. Qual é a taxa de acerto? Então agora nós já estamos trabalhando aqui, pessoal, com a parte estatística. Vamos então pedir para o modelo aqui, ó, nessa parte, embaixo, eu vou comparar se o que foi previsto é igual ou corresponde à minha classe de teste. Então ele me disse que sim, o primeiro foi verdadeiro, ele acertou, o segundo animal ele acertou, mas o terceiro animal ele errou. Então eu vou calcular a minha taxa de acerto. Como que eu calculo uma taxa de acerto? Você pega o total de que ele acertou, que é o total de correto, e divide pelo o correto dividido pelo todo. E aí você teve uma taxa de 0,66. Ou seja, para você obter isso em porcentagem, você multiplica por 100%, e você vai ter uma taxa de acerto de 66,66%. Ou seja, aqui nós trabalhamos a questão também da accuracy, ok? Então, também o accuracy score, ele está embutido também aqui, ele vem do scikit-learn, que nós temos aqui uma taxa de acerto de 66%. Então, pessoal, o que acontece aqui é que o nosso modelo, ele não acertou 100%, ok? Por que que isso ocorreu, né? Porque, na verdade, nós precisamos aqui ter uma base de dados mais precisa, nós precisamos fazer uma base de dados também maior. Então, nós sabemos que era um exemplo muito simples, mas que nós podemos estar o quê? Melhorando esse modelo para que nós possamos chegar a uma porcentagem aí de 100% de acerto ou 99%. Então, nesse caso, nós temos um modelo que foi treinado com os dados e imprimiu a taxa de acerto, né. Muitas vezes, o código que executamos, ele será feito em outros projetos para avaliar a taxa de acerto dos algoritmos, então nós já podemos usar esse código, por exemplo, para outros exemplos. Nas bibliotecas comuns de Python, como o scikit-learn que nós usamos aqui, já tem essas funções, que foi a função que nós utilizamos, ok? Então, esse exemplo aqui, ele nos deu uma porcentagem de 66,66%, mas nós pretendemos melhorar esses resultados, ok? Eu peço para que vocês revisem este exemplo e acrescentem mais animais, mais porco, mais eh, cachorro, e ver se você consegue melhorar essa accuracy, ok? Então, pessoal, a aula de hoje é isso, e a gente espera realmente que
possa ter ajudado vocês aí nesse primeiro exemplo de entendimento do que é a classificação utilizando o Scikit-learn do Python.